Este vídeo vai ser sobre algo essencial para qualquer conteúdo, que é leitura e interpretação. Nós vamos fazer a leitura de um texto bastante simples e vamos ver quais são os níveis de leitura que este texto tem. Brilhante aqui, Hernandes, professor Hernandes, para falarmos sobre a língua portuguesa, principalmente aquela que está sendo aplicada e cobrada no Exame Nacional do Ensino Médio. Sim, senhores, porque a língua portuguesa ela serve tanto para você fazer leituras profundas sobre os textos de geografia, matemática, física, biologia, sociologia, filosofia, entre outros conteúdos estruturantes, como também serve para você escrever e manifestar o seu pensamento na famosa redação do Enem. Então venha conosco, inscreva-se no nosso canal, curta os vídeos que você vai perceber que os nossos caminhos estão sendo bem trilhados. E se você vier conosco, eu garanto que você não vai ficar com a língua portuguesa da mesma maneira como você está. Só tem melhoria. Então vem com a gente. Nós vamos fazer a leitura de um texto bastante simples e vamos ver quais são os níveis de leitura que este texto tem. Quais são os níveis mais concretos e quais são os níveis mais abstratos. Eu considero de suma importância, então se você quer escrever bem, você tem que ler bem, nem que seja uma Fábula de Monteiro Lobato. Então vamos lá, meus nobres, sem enrolação. Começando, então a leitura e estrutura profunda do texto, esse é o nosso tema dessa aula. Bom, o tema, vocês já estão vendo aí, o título é uma coisa, tema é outra. O título que vocês estão vendo aí, o galo que logrou a raposa. Para a gente identificar o tema deste texto, nós temos que ler o texto. Para a gente identificar um posicionamento dos personagens, no caso, porque nós estamos numa fábula, nós vamos ter que recorrer ao texto, a maneira como o texto diz as coisas. Para ilustrar isso, nós temos aqui um desenhozinho, né? A fábula de Monteiro Lobato. Você tem um galo, um cachorro e uma raposa aqui. E aqui é a ideia bastante crua do texto. Vamos lá então. Um velho galo matreiro, percebendo a aproximação da raposa, empoleirou-se em uma árvore. A raposa, desapontada, murmurou consigo: "Deixe estar, seu malandro, que já te curo." E em voz alta disse: "Amigo, venho contar uma grande novidade. Acabou-se a guerra entre os animais. O lobo e o cordeiro, os gaviões e os pintinhos, a onça e o veado, as raposas e as galinhas, todos os bichos andam agora aos beijos como namorados. Desça desse poleiro e venha receber meu abraço de paz e amor." "Muito bem!" exclamou o galo. "Não imagina como tal notícia me alegra? Que beleza vai ficar o mundo limpo de guerras, crueldade e traições. Vou já descer para abraçar a amiga raposa, mas, como lá vem vindo 3 cachorros, acho bom esperá-los para que também eles tomem parte na confraternização." Ao ouvir falar em cachorros, Dona Raposa não quis saber de história e tratou de pôr-se ao fresco, dizendo: "Infelizmente, amigo Cocoricó, tenho pressa e não posso esperar pelos meus amigos cães. Fica para outra vez a festa, sim? Até logo!" E raspou-se. Moral da história: contra esperteza, esperteza e meia. E aí aqui você já tem uma síntese do tema, não é mesmo? Vejam bem. Eu li bastante rápido porque a gente não pode perder tempo na leitura. A gente precisa ter uma agilidade no processo de leitura. E essa agilidade que a gente tem aqui diz pra gente que nós temos, né, 2 personagens que eles se encontram em estado de guerra, em estado de discordância. O galo, assim que vê a raposa, já sobe. A raposa deixa deixa estar. Aqui a gente já percebe que a ideia da raposa é ser contrária ao galo, entretanto o discurso dela, né, o que ela diz nas palavras, não é bem aquilo que ela
estaria predisposta a agir. Ela está querendo lograr o galo, ela está querendo comer o galo, ela está querendo enganar o galo, não é? E ela é muito esperta que ela diz, inventa uma história, e eu chamo a atenção de vocês que ele começa por o lobo e o cordeiro, gaviões e pintinhos, a onça e o veado, a raposa e as galinhas, como se deixa ali meio por último as raposas e as galinhas meio um pouquinho, olha só, né, nós dois também, né, o senhor galo e eu, dona raposa, aqui nós estaremos muito bem amigados. Desça logo, vem aqui dar um abraço. Ela não vai pela força, né? Ela vai pela esperteza, pelo discurso, pela fala, para ganhar o galo no argumento. E o galo, muito esperto também que é, diz muito bem. Então, já que estamos todos amigos, por que não esperamos os cachorros para fazermos essa festa que você está falando que é tão bacana? Vamos juntar todo mundo e dar um abraço e beleza, e viveremos. Só que estão vindo 3 cachorros, e os cachorros eles caçam as raposas. E aí você entende que a raposa, né, para não sair por baixo e para também não ser caçada, ela pega e resolve sair de fininho antes que os cachorros cheguem. Ela nem para ver se está vindo cachorro, se não está, mas provavelmente sim, pela imagem que nós temos, se a gente fizer uma associação entre a imagem e o texto. Entretanto, eu não sei se essa imagem pertence ao texto, então não dá para a gente fazer essa associação. Mas dá para a gente associar de que o galo ele pensa numa maneira de contrapor e de usar o argumento da raposa em favor dele. Ou seja, ele utiliza o tal do contra-argumento. Então, vou partir do seu princípio para daí nós fazermos uma afirmação que vai ver se confirma aquilo que você realmente está dizendo. Será que confirma isso? E aí fica claro no final que o galo já estava esperto, que a raposa não tinha, que não havia acordo de paz nenhum, a raposa havia enganado ele, estava tentando enganá-lo. Entretanto, quem saiu enganado foi a própria raposa. Muito bem. A ideia, percebam, eu entender isso está em que nível no texto, não é? Está em que nível de compreensão do texto. Então nós temos os níveis de leitura do texto. Nós temos um nível superficial, um nível intermediário e um nível profundo. Quanto mais profundo eu estou no texto, quanto mais para dentro do texto eu estou, mais abstrato vai ser o conceito que eu construo dentro desse texto. Logo, o que é mais superficial vai ser o mais concreto, o mais explícito. Então, quando a gente fala em interpretação, em depreender-se, em inferir-se, que são 3 verbos que estão muito nas questões de leitura e interpretação textual, esses 3 verbos eles podem ser depreendidos através desse caminho até o abstrato. Eu tenho nível de leitura que permite que haja compreensão dos significados concretos. Esse é o nível superficial, que foi o que a gente fez aqui. Eu só falei, o galo chegou ali, pegou, foi para lá, a raposa fez isso, falou aquilo. Eu parei um pouquinho na intenção da raposa. Isso já não está mais no nível superficial e a gente vai perceber isso, que começou a ter uma abstração na ideia de tentar enganar. A gente saiu da ação da raposa e foi para a intenção da raposa. A intenção não está escrita. Os níveis de significado concretos. Isso está no nível da compreensão. Beleza? Muito bem. Quanto mais abstrato, mais sintético, mais curto é o pensamento. Porém, este pensamento ele tem muito mais significado, ele tem um sentido muito mais amplo, ele tem um sentido muito mais complexo. A ideia é sair da superfície do texto na interpretação e passar pelo nível intermediário para chegar até a estrutura profunda, que é o nível com maior poder de síntese e maior conteúdo semântico, maior sentido das palavras. Muito bem, nível superficial, estrutura discursiva. O que está no nível superficial? Aqui então nós temos personagens. Então, quando eu identifico que tem o galo, a raposa, o cachorro, e tem o espaço, o lugar onde acontece a história, tem o tempo em que se passa durante a conversa e tem as ações concretas que cada um deles fez. Um falou, o outro foi, um subiu na árvore e por aí vai. Galo e a raposa são inimigos e ele quer ficar longe dela. A raposa tenta convencer o galo dizendo que não há mais guerra. O galo finge ter acreditado e sugere esperar 3 cães. A raposa se esquiva sem negar e vai embora. Percebam que é isso que está escrito de uma maneira resumida.
Muito bem. Vamos então para o nível intermediário da narrativa. Valores com que os sujeitos entram em acordo ou desacordo. Agora nós temos uma relação entre os sujeitos da narrativa e não mais os personagens concretos. O que eles podem representar. O que a raposa representa para o galo? Um perigo, uma ameaça de vida. Então aí eu já estou num nível um pouco mais profundo, porque eu estou vendo o que a raposa representa para o galo nesta fábula. Um animal mostra que há guerra entre os animais. Quem é? O galo, que ele sobe e fala, opa, raposa é minha inimiga, ela vai querer o meu mal, vai querer me comer, vai querer dar um jeito. Aparentemente, ambos parecem estar de acordo. O outro dá mostras de paz, que é a raposa, fala, não, calma lá, não precisa sair correndo, eu sou seu amigo, galo. Vem comigo. Aparentemente, ambos, vamos colocar uma vírgula aqui para separar, porque daí ele não é obrigatório, mas ela dá força para o advérbio. Aparentemente, ambos parecem estar em acordo, mas estão essencialmente em desacordo. Nas aparências, na superfície, nas ações explícitas, nas falas, eles estão de acordo, mas nas intenções, eles estão em desacordo. Na essência da fala de cada um, existe a tentativa de enganar o outro. Percebam como o texto é simples e ele pode ter muitas coisas que vão levar a nossa leitura para um nível mais aprofundado. E agora a gente chega, e sem a gente falar em nenhuma figura de linguagem, sem a gente se ater às frases, ao sentido da fala de cada personagem, a maneira como eles articulam essa fala, isso também poderia ajudar-nos a criar esse sentido, mas a gente está indo para o mais rápido possível, para o mais sintético possível para a compreensão do texto, que é qual é a essência de cada uma das coisas. E essa essência ela tem um sentido mais amplo. O nível mais profundo do texto, ele é um nível de maior abstração, que é o momento em que a gente sintetiza as ações das personagens através de um conceito mais amplo, um conceito que pode estar associado à sociedade, um conceito que pode estar associado a algo mais universal, mais amplo, mais humano, algo que esteja associado talvez a questões que servem para qualquer ser humano que esteja em qualquer lugar. Então, essas pequenas ações concretas que nós lemos na superfície do texto, que nós lemos naquilo que está explícito no texto, levam-nos a pensar e a refletir ações mais sintetizadas, mais curtas, entretanto mais abstratas e mais, eu adoro essa expressão, mais prene de significado, com mais significado potente. O sentido, do texto, ele ganha muito maior amplitude quando a gente fala assim, é a afirmação da guerra e a negação da guerra. Aí você pode pensar em várias situações de guerra em que caiba a situação do galo e da raposa. E aí é que entra o cunho da sabedoria popular ou ainda da lição da nossa fábula, contra a esperteza, esperteza e meia. E aí você já tem ali no tema o contra, você tem essa predeterminação temática de que há uma coisa contra a outra, uma esperteza contra outra esperteza. Muito bem, para finalizarmos então na estrutura profunda do texto, nós temos a afirmação da guerra, negação da guerra e depois a afirmação da paz, que é no momento em que a raposa vai embora e eles ficam em paz distantes e não mais próximos um do outro. Nós temos uma situação inicial da narrativa que se inverte, se subverte pelo encontro deles, causa uma problemática e ela se resolve no momento em que eles se separam e vão cada um para o seu lado. Então, os significados abstratos que se opõem entre si e dão a ideia de unidade ao texto. E essa unidade é o que vem aqui no Nossa Moral. Contra esperteza, esperteza e meia. Quando a gente pensa nessa esfera
de interpretação, isso não serve só para fábulas, isso não serve só para as narrativas. Então, para a gente fazer um pequeno apanhado geral aqui, para você, a hora que lê um texto, poder ter uma certeza do caminho da interpretação. Ponto 1. Primeiramente, faça uma síntese do parágrafo, estrofe ou parte, buscando a ideia que conduz esse trecho. Qual é a ideia central que conduz esse trecho? Em uma linha, em pouquíssimas palavras. E também sempre pensando no que o texto está dizendo, não naquilo que você está pensando, no que o texto está dizendo, certo? Vamos colocar aqui. Pense qual o conteúdo do texto. Ponto 3. Articule as ideias que você sintetizou. Qual é o diálogo delas com o título do texto e o diálogo entre as ideias. Então, articule as ideias. Reflita sobre, melhor assim, né? Sobre qual é o diálogo delas com o título do texto, então as ideias com o título do texto e as ideias entre elas mesmas. Fantástico. 4. Perceba quais os elementos que se repetem ou se reforçam e quais os elementos que se diferenciam entre si. Então você vai perceber, uma ideia afirma a outra ou são ideias que se contrapõem? Essas ideias que fazem o texto, elas se reafirmam ou elas se contrapõem? Por fim, busque a ideia central entre as ideias do texto que seja expressa por conceitos mais abstratos e essenciais das ações concretas apresentadas. Ações concretas apresentadas, leia-se por palavras, pelas palavras que são apresentadas. Então essas palavras, o conjunto delas, ele vai trazer o que para você? Então, por exemplo, uma das coisas que eu posso pensar aqui, qual o campo semântico, né? Vou colocar uma dica aqui nas 5 para vocês. A maioria das palavras do texto pertencem a qual campo semântico? Meu Deus, o que é campo semântico? Calma. Campo semântico é o sentido das palavras. Então, por exemplo, quando eu falo talher, prato, pires, garrafa, pia, mesa, cadeira, armários, panela, prato, garfo, pia. Essas palavras estão associadas ao campo semântico cozinha, né? É que depois a gente pode falar sobre as palavras com sentido mais amplo e palavras com sentidos mais estritos. Então, pense simplesmente se essas palavras elas dizem, por exemplo, são vários animais. Por exemplo, há muito nesse texto aqui, no texto que a gente leu, sobre o conceito de conflito, né? Conflito, paz, não, tá tudo bem, não, tá tudo mal, não, tá tudo bem, não, tá tudo mal. Existe essa relação constante no texto que a gente leu. Então, aqui as palavras elas podem estar associadas à guerra
e paz. Então, quando eu coloco essas palavras do mesmo campo semântico, eu posso começar a encontrar um caminho mais curto, um conceito mais amplo para considerar tudo aquilo que eu já li. Meus nobres, é isso por hoje. Muito obrigado pela sua atenção. Se você ficou até aqui, por favor, deixe esse like para ajudar o nosso canal, para que a gente continue produzindo esses conteúdos para você poder ir excelentemente bem no Enem. Se é que existe esse excelentemente, mas com certeza, né, estabelecer um parâmetro de leitura, uma forma de leitura é muito mais útil do que você pegar um texto, ler ele aleatoriamente, ver, esse texto tem essas palavras e deixar o texto de lado como se não fosse nada. Então este aqui é um caminho para você conseguir chegar até uma interpretação válida do texto, porque a interpretação não é uma coisa subjetiva, ela é apenas construída no texto e a gente tem que perceber como é que o autor construiu essas intenções, essas famosas entrelinhas do nosso texto. Então inscreva-se no nosso canal, curta o nosso vídeo e compartilhe com aqueles amigos que você sabe que eles vão fazer o Enem e, obviamente, eles vão precisar saber ler e interpretar. Um forte abraço para vocês. Quarta-feira nós temos uma aula ao vivo às 20 horas. Não perca. Inscreva-se e também tem um grupo do Telegram se você quiser seguir e receber alguns materiais como esse que a gente digita aqui enquanto a gente está na aula. É isso aí, um forte abraço para vocês, até mais e tchau! Yeah!